Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Vale para Todos. E se essa é a sua primeira vez aqui comigo, quero me apresentar a você e dizer que você é muito bem-vindo aqui, certo? Eu sou Andréa Macarian, sou jornalista, meu apelido é Maca e eu também faço um trabalho paralelo ao jornalismo de terapias, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, que é a minha grande paixão. Tudo isso através dos ensinamentos da filosofia Ho'oponopono. Então, todo o meu trabalho de terapeuta, ele é baseado em tudo que eu aprendi com o Ho'oponopono e tudo que eu mudei na minha vida, na minha alma e no meu coração através dessa incrível filosofia de vida, que é assim que eu vejo o Ho'oponopono. Então, tudo que eu falo aqui, eu trouxe esse conhecimento, esse embasamento através dele, né? Então vamos lá, hoje eu trouxe uma reflexão aqui, desculpa, que eu quero convidar todos a fechar os olhos e a pensar sobre isso. Pode ser agora me ouvindo ou depois refletindo, né, sobre o que ficou em você dessa experiência comigo agora, mas que é importante que a gente traga para a nossa vida. Vou trazer um exemplo simples, porque com um exemplo simples é mais fácil da gente compreender uma lição, identificar um problema, e você depois, a partir dessa reflexão, você pode levar isso para as questões mais profundas, né? Para os problemas, vamos chamar assim, mais sérios da sua vida. O ambiente onde nós estamos inseridos, ele fala muito sobre nós, né? Tem um ditado que diz, que eu não lembro agora o pensador que falou isso, mas eu posso ver e colocar aqui na descrição para vocês depois, que diz que nós somos uma média das 5 pessoas mais próximas da gente. O que quer dizer? Que a gente vai absorvendo atitudes, pensamentos, crenças, né, valores das pessoas que estão mais próximas da gente. Ah, Maca, tudo é culpa dos outros? Não, nada é culpa de ninguém, e o único responsável por tudo que acontece na sua vida é você mesmo, tá? Então eu não tô aqui para apontar o dedo pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pra sua avó, pro seu chefe, pro seu marido, pra sua esposa, pro seu filho. Não, nada disso. Mas a reflexão para você entender que tem um mecanismo que a gente consegue perceber o que é nosso e o que é dos outros. Percebe? E como que a gente absorve o que é do outro sem que a gente perceba. Por exemplo, você, né, nasceu, foi criado, educado por um pai, por uma mãe X. Eu não tô falando que eles são bons e não tô falando que eles são maus. Eu não tô falando, não é essa a questão aqui. E aí você começa a ver, ainda mais criança, né, que tá com aquele caderninho branco ali, todo limpinho para colocar uma história nele, e você começa a absorver aquilo que você vai vendo, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo muito legal aqui. Meu com a minha avó. A partir dos 18 anos eu fui morar com a minha avó, mas eu sempre estive muito perto dela. E a minha avó tinha uma mania muito bizarra de não usar as coisas. Então, a minha avó ganhava as coisas, a minha avó comprava as coisas e aquela coisa ficava ali guardada na gaveta, no armário por séculos. Às vezes, quando ela faleceu, a gente foi dar uma fuçada ali no armário para dar uma arrumada. A gente falou, velho, olha isso. Por exemplo, ela adorava Lex, né? Minha avó sempre gostou de Lex, meu tio sempre incentivou isso, meu tio viajava muito e sempre trazia Lex pra ela, de tudo quanto é canto do mundo que ele ia, ele trazia Lex pra ela. Então minha avó tinha, né, um atlas de Lex na gaveta. E tá tudo bem. Mas o que acontecia? Ela não usava. Ela deixava na caixinha, ela deixava no papelzinho de seda que eles vinham, ela não queria estragar aquilo. Eu não sei o que passava dentro do coração e da mente da minha avó para que ela não usasse. Eu não sei qual era a ligação que ela tinha ali. Se eu usar, eu vou perder, se eu usar, vai acabar, se eu usar, vai estragar, eu não quero usar, eu prefiro guardar. Eu não sei qual é o mecanismo, porque tudo tem um mecanismo de pensamento, tem uma lógica dentro da nossa cabeça maluca, que pode não ser lógico para um, mas é lógico para outro, percebe? Eu não estou julgando a minha avó aqui, porque para mim, por exemplo, hoje é um absurdo eu não usar, mas onde eu quero chegar? Eu passei a vida inteira fazendo a mesma coisa que ela sem perceber. E eu comecei a perceber que do lado da minha mãe, né, que é minha avó materna, o meu tio também tinha uma pegada meio assim de não usar.
de guardar. Menos do que ela, mas também tinha. Mas comigo ficou muito forte. Aí, presta atenção. Teve uma época que eu tava fazendo conteúdo de receitas aqui pra internet, que eu sempre gostei muito de cozinhar e tal. E aí eu falei, vou comprar uns pratos bonitos, uns copos bonitos, pra fazer os sucos detox, pra ficar bonita a foto, né? Aí eu fui lá e comprei, aí empolguei e me dei conta, falei, nossa, meus pratos já estão tão defasados, né? Eles são tão antigos, eles são bonitos, eles são bons, mas eles já não tem uma pegada mais moderna. E como eu gosto muito de branco e preto, eu comprei um jogo, né, de louça branco e preto, porque eu acho bonito mesmo, fica um colorido branco e preto, se é que vocês me entendem. E eu comprei. Mas olha só a cabeça, como era muito a cabeça da minha avó. Eu comprei, eu só usava aqueles pratos, aquela louça nova, pra fazer as fotos pra internet. E eu continuei usando no meu dia a dia os pratos antigos. Que eles eram antigos, mas eles não estavam velhos, eles não estavam quebrados, eles estavam bons. Mas eles já estavam ali muito tempo, umas coisinhas de florzinha que já não tinha nada a ver comigo. E aí, um dia eu parei e pensei, como ele tava lavando louça, eu falei, então, quando acabar esses aqui, eu começo a usar os novos. Como se fosse um pacote de pão, sabe? Quando acabar esse pão, eu abro outro. Sabe quando você compra 2 tipos de pães? Você compra lá um de milho e um de cenoura. Então tá, vou comer o de milho e quando acabar o de milho, eu abro de cenoura, sabe assim? Mas o prato, velho, qual a chance dele acabar em uma semana, né? Um jogo de louça. Não é verdade? Ainda mais que eu morava sozinha, eu só gastava um prato, né? Um prato de jantar, um prato de sobremesa por dia, então a probabilidade daquilo acabar era muito difícil. E aí, eu já tinha isso na minha cabeça. E nesse dia, lavando louça, eu pensei nisso, mas quando eu pensei, não foi com o meu subconsciente, isso pulou pra minha consciência. O que eu quero dizer? Que quando pula pra consciência é quando a gente consegue prestar atenção naquilo que a gente faz automático. Quando vem pra consciência, é aquilo que a gente consegue perceber de uma maneira consciente, um hábito que a gente tem, uma crença que a gente tem, alguma coisa que a gente faça sem perceber. Porque é isso, né? Os hábitos a gente faz sem perceber. Tudo que é hábito na sua vida você faz automático. Percebe? E naquele dia eu falei, velho, eu não vou usar a minha louça nova nunca. E aí eu comecei a refletir. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, não, eu vou usar. Para mim foi muito difícil me desapegar daquela coisa, daquela crença, daquele padrão e me desfazer da louça antiga para começar a usar a nova. Mas eu já tinha isso na minha cabeça, né? Eu tive um mentor que falava, é impossível desver. O que ele quer dizer? Quando entra na nossa consciência, você não consegue apagar mais aquilo. Ou seja, mesmo se eu não fizesse isso, tivesse essa atitude ali de manifestar, né, esse desapego, aquilo ia ficar cobrando na minha cabeça. Todo dia, na hora que eu sentasse para almoçar, para fazer uma refeição com um prato antigo, isso ia ficar me cobrando, porque aquilo já estava na minha consciência. Às vezes a gente não faz porque a gente ainda precisa amadurecer, né? Essa ideia de desapegar, de mudar, de transformar. Percebe? Às vezes a gente faz na hora, imediato. Às vezes não. Ou seja, ele fica ali na nossa cabecinha te cobrando. Então poderia ficar ali mais uma semana, um mês, um ano, talvez, com aquilo, até me preparar, até que eu estivesse pronta para realmente desapegar. É assim que funciona. Então por isso que quando ele fala que é impossível desver, é sobre isso. E isso é muito interessante. Né? Quando cai para nossa consciência, aquilo fica martelando porque você já sabe que você pode fazer algo diferente do que você fazia, você ainda não faz porque você ainda tá pegada, tem medo, tem apego, tem um monte de coisa que dependendo da situação a gente, né, tem que entrar e mergulhar para ver o que é, mas é assim que funciona. E eu fiquei ali na hora, fiz ali e tal, aí guardei a louça, tal, lavei e fiquei pensando nisso, e aí à noite eu falei, eu vou me desfazer da louça antiga, porque se a louça antiga ficar aqui, eu não vou conseguir colocar a nova para uso. Aí eu sabia que tinha ali no prédio onde eu morava, tinha o zelador, eu acho que era o zelador, tinha um trabalho social que ele fazia, né, numa igreja ali, que eu achei bem interessante. E tinham famílias, né, carentes que precisavam, qualquer coisa que era, né, que estivesse em bom estado
que pudesse ter ainda uma vida útil, era interessante fazer. E o meu jogo de louça, ele estava quase que completo. Acho que eu devia ter quebrado 1 ou 2 peças, eu não sei. E tava perfeito, eu tava novinho, não tinha lascado, ele tava perfeito. Eu peguei e falei assim, aí eu chamei ele e falei assim, olha, eu tenho um jogo de louça aqui e tal. Não contei a minha história, porque a minha história só cabe a mim. Mas eu vou me desfazer, você acha que você pode? Ele falou, claro. Aí ele foi em casa, a gente colocou em caixa, tinha tudo, ele tava completo, com xícaras de café, xícaras de chá, tinha tudo. E ele falou, nossa, Maca, você vai? Eu falei, vou. Eu precisava fazer aquilo, porque aquilo ia ser novo pra alguém, não é? Eu não precisava de 2 jogos de louça guardados na minha casa, um totalmente sem uso e um usando de uma maneira que já estava me desagradando, porque era uma coisa sobre mim, não era sobre o jogo de louça, percebe? Ali não era o jogo de louça que estava me incomodando, mas uma prática minha de não usar aquilo que eu tinha nas minhas mãos. Por que a gente não usa aquilo que está pronto para a gente usar? Foi sobre isso que eu comecei a falar. Por que eu compro e não uso? Qual o sentido de eu ter uma coisa bonita, uma coisa nova, uma coisa cheia de vida dentro de mim, dentro da minha casa e não usar? Ficar ali usando o velho, o padrão velho, a coisa velha que já não me serve mais. Percebe? Foi sobre isso, foi isso que me incomodou. E aí eu comecei a olhar na minha casa e eu comecei a fuçar nos armários. E eu comecei a ver que não eram só leques que tinham guardado nas gavetas da minha avó. Muita coisa minha, nova, bonita, cheia de vida para ser usada, colocada em prática, colocada em uso, estavam guardadas, tomando pó, envelhecendo, sem que eu pudesse me aproveitar daquilo. E isso acontece muito com a gente, não só na nossa louça, né? Mas nos nossos hábitos, nos nossos pensamentos, sobre nós. Então era isso que estava me incomodando. O prato trazia para mim a referência do quanto que eu tinha de bom e de novo e não usava. Percebe? Era isso que estava me incomodando, não eram mais as florzinhas. Então eu precisei enxergar ali para ver que aquilo era uma prática, uma dinâmica que eu aprendi com a minha vovozinha, que eu guardava as coisas, eu não usava com medo de perder, com medo de estragar, enfim. Isso é um outro áudio, isso é um outro podcast. Mas percebe como é que funcionam as coisas? Aquilo entra, você aprende. Então, quer dizer, pra mim não tinha lógica. E é mais engraçado que eu falava assim pra minha avó, quando ele chegava com os leques novos, eu falava, vou usar. Não, filha, vou guardar. Aquilo me incomodava, mas incomodava o meu subconsciente, não o meu consciente. Sabe quando você pensa, mas não percebe? É o seu consciente falando com você. Eu falava, meu Deus, por que ela não vai usar? Tão bonito o leque. E X, tocava a minha vida. E aí, quando foi que eu percebi que aquilo também era uma prática minha, foi aí que eu comecei a ver. E pensa que foi de uma vez? Não. Foi uma ruptura brusca, assim, me desfazer do jogo de louça. Porque eu tava me desfazendo de um padrão, de um hábito que me acompanhou ali pelo menos por 40 anos. E agora, na minha vida... É o que eu falo, você não muda 40 anos em 40 minutos. Foi um processo que me fez criar aquele hábito. É um processo que vai fazer com que eu me desprenda daquele hábito. Então não adianta a gente ter pressa. Mas tá na minha consciência. Então às vezes eu compro alguma coisa e falo assim, guardo. Não. Já aconteceu, eu chego em casa, guardo o que eu comprei. Eu falo, nossa senhora, Aparecida, guardei. Aí eu vou lá, pego, tiro a caixa, jogo fora a caixa e aí, não, vamos usar. E aí quando eu vou usando, eu vou olhando, vou vendo as coisas novas, né, tomando lugar de coisas antigas, eu falo, aí garota, e converso comigo, eu falei, isso mesmo, muito bom, vamos usar o que nós temos aqui de novo e de bom pra gente usar a nosso favor. Percebe? Então é importante a gente olhar para isso, que aí a gente começa a ver que hábitos são seus, que hábitos que você adquiriu, né, das pessoas que te criaram, que fazem sentido para você. Porque tudo bem, eu podia continuar guardando as coisas novas sem usar, se aquilo fizesse sentido pra mim, mas isso nunca fez sentido pra mim, porque eu já cheguei a questionar a minha avó lá atrás, mas sem perceber que eu faço igual. Quantas coisas a gente olha pros outros, não entende o que os outros fazem, sem perceber que aquilo também é uma prática nossa. Percebe?
A gente não pode esquecer que tudo que nós vivemos, que nós sentimos, que nós experimentamos nessa vida, fica guardado no subconsciente. Tudo. Por isso que eu falo que o nosso subconsciente é a nossa caixa preta, é como se fosse a caixa preta do avião, né? Tudo sobre nós está ali dentro da caixa. Deu pane no avião, onde os peritos vão? Eles vão para a caixa preta. Enquanto eles não acham a caixa preta, eles não conseguem diagnosticar qual foi a causa da pane, do acidente, enfim, né? Do que impediu a decolagem, do que forçou um pouso. Tá tudo lá. O nosso subconsciente, ele é a nossa caixa preta. Então eu tô trazendo um exemplo pra gente ver o quanto que a gente faz do outro, o quanto a gente acredita pelo outro, né? O quanto a gente se espelha no outro, e é normal, porque nós somos crianças, né? Isso geralmente eu devo com certeza ter vindo com isso desde muito nova. E vai. Tem problemas? Não tem problemas, desde que faça sentido pra você. Agora, se eu questionava a minha avó por que ela não usava as coisas novas que ela ganhava, era porque aquilo já estava me indicando que aquilo não fazia sentido pra mim. Só que eu não consegui perceber que eu fazia a mesma coisa. A vida não pode ficar empacotada na minha cabeça, não pode. Na cabeça da minha avó, podia. Porque empacotar ali, guardar ali, devia ter algum sentido pra ela. Eu não sei o que foi, eu não tive condições de conversar com ela, porque antes esse conhecimento de absorver o que é do outro, eu só tive depois do falecimento dela. Entender que eu fazia igual foi antes. Foi pouco antes da morte dela. Mas entender os mecanismos que nos levam a isso foi depois. Então eu não pude nem conversar com ela sobre questionar. Mas é importante que a gente entenda isso. Isso fala muito sobre nós. Percebe? Então a gente tem, que é o que eu chamo, tem uma aula que a gente faz, que é devolver a quem pertence. Eu tenho que devolver, isso é uma crença dela, é um hábito dela, faz sentido pra ela, não pra mim. Amo menos a minha avó, estou rejeitando a minha avó? Nunca. Na vida, eu só estou deixando com ela o que é dela e trazendo pra mim o que é meu. Eu não preciso viver numa crença, num hábito que faz sentido pra ela na minha vida, não preciso disso. Isso não tem nada a ver com o meu amor, com o meu respeito, não tô julgando a minha avó, não tô fazendo nada. É bom pra ela, mas não é bom pra mim. Faz sentido pra ela, não faz sentido pra mim. Acolhe o coraçãozinho dela fazer aquilo, pra ela é bonitinha, é gostosinha, ela se sente feliz. Pra mim não faz sentido nenhum. Qual é o sentido de você comprar tudo e deixar tudo dentro do armário sem usar? Então eu não compro. Porque se eu tô comprando e não tô usando, é porque eu não preciso. Então se eu não preciso, eu não uso. Mas a gente pode direcionar isso para vários lugares. Mas a reflexão aqui principal é entender como nós absorvemos o que é do outro. Em algum momento da nossa vida, a gente precisa romper. O que é do outro, o que é meu, é meu. Percebe? Então essa é a reflexão, pra gente entender que nem tudo que nós somos, que nós fazemos, que nós pensamos realmente tem a ver com a gente. Muito da gente é do outro que nos criou, que nos outros. E tá tudo bem, gente, não é apontar o dedo. Mas percebe? Aí você tem que peneirar. O que é bom fica, o que faz sentido pra você, porque você pode compartilhar. Tem coisas da minha avó incríveis que eu aprendi com ela, que eu compactuo com o que ela pensa, com o que ela sente sobre determinadas coisas e que eu sigo com esse aprendizado, eu sigo com essa lição, eu sigo com essa ideia sobre tal coisas. Mas tem coisas dela que é dela, pra mim não fazia sentido aquilo. Mas eu só consegui entender isso a partir do momento que eu entendi que eu fazia na minha vida aquilo que ela fazia na vida dela e que pra mim não tinha sentido. Porque foi automático. Ai, vamos guardar, filha, pra não estragar. Então, pra mim, guardar para não estragar virou uma coisa natural pra mim. Tudo que a gente tem, tudo que a gente guarda, a gente não perde. Mas também a gente não usa, né? A gente não aproveita. Pra ela, só tinha o sentido de guardar, não é? Pra mim, tinha o sentido de perder. Olha que interessante. Pra ela guardava aquilo como uma coisa duradoura. Se eu não usar, eu não estrago. Na minha cabeça, guardar é não usar. Não usar é me privar de alguma coisa que podia ser incrível. Não é? É só um exemplo.
Então traga isso para você, pensa, traz na sua consciência o que faz com isso. Durante as aulas é muito interessante, porque no feedback as pessoas trazem umas histórias muito incríveis, assim. E o mais legal é que quando a gente faz a aula conjunta, um despertar puxa o despertar do outro. É muito interessante. Porque o caminho que a sua consciência vai te levar, a gente não sabe, não é? E de repente o caminho que te leva pode ser um despertar para o outro. Então é muito interessante a gente olhar para isso, para as nossas questões, para a gente entender o que é nosso e o que é do outro. Entender que a gente absorve com certeza hábitos, crenças, valores das pessoas mais próximas da gente. Por isso que esse ditado é muito interessante. E se a gente levar para o ambiente familiar, profissional, escolar, de amizade, social, para a gente entender, olhar para as pessoas mais próximas de você e ver se elas estão no lugar onde você gostaria de estar, se elas pensam que o que faz sentido para você, se você está indo só no embalo. Percebe? A gente tem que olhar onde nós estamos inseridos. Onde você está inserido faz sentido para você? Porque onde você está inserido é onde você está absorvendo. E esse movimento de absorver é uma coisa inconsciente. Você está vivendo aqui na consciência, mas você não sabe o que o seu cérebro está lá, o seu subconsciente está registrando. Esse subconsciente é a nossa caixinha de surpresas. Eu vou falar pra você que Deus, no dia que fez isso, ele estava inspirado. Eu acho que foi a maior pegadinha que ele fez com a gente, foi o subconsciente. E ele é maravilhoso, né? E se você perguntar qual é a parte do corpo humano que eu mais amo, com certeza eu vou te falar que é o subconsciente. Eu tenho loucuras por ele. Porque é muito intrigante, é muito maravilhoso, é muito louco. Esse troço é muito louco, a parada é muito louca, certo? Então, por isso que eu falo que a gente fazer um processo de autoconhecimento tem que ser divertido. Eu faço disso um jogo, eu faço disso uma diversão para poder entrar nessas paradas mais malucas e curtir, porque senão fica tenso, fica pesado, fica chato, fica sofrido. A gente não quer sofrer, a gente só quer melhorar, certo? Mas talvez para melhorar a gente tenha que mexer em feridas que machucam. Mas lembre-se, uma ferida ela não cura sozinha. Achar que a ferida quieta lá vai curar sozinha com o tempo cura tudo, não é bem assim. Uma ferida, se você não curar, ela necrosa. Não é? E aí necrosou, morreu. Tá morto. Aí não tem o que fazer. Não é? Então pensem sobre isso. Pensem sobre isso, olhem mais para vocês, se permitam, não se cobrem, tudo tem um tempo, não se esqueçam jamais de que foi um processo que te trouxe até aqui, só um processo vai te tirar disso, tem que obedecer, e eu falo isso para mim o tempo todo também, porque tem coisas que eu vejo que eu vou e volto, eu saio, mas eu tô apegada, eu volto para aquilo. E eu tenho que olhar para isso. O que me faz ficar presa? O que é o medo? Qual é o medo que eu tenho de soltar? Qual é o medo que eu tenho de me libertar? Às vezes eu tenho medo do que, se eu soltar isso, o que eu vou colocar dentro? De repente eu posso colocar naquele buraco algo pior. Isso tudo é um mecanismo do nosso subconsciente. A gente precisa olhar para ele, certo? É isso, turma. Em breve estaremos juntos de novo. Acompanhe as novidades aqui no podcast. Acompanhe as novidades lá no Instagram. Tem sempre coisa nova, tem sempre uma reflexão. Aproveitem as caixinhas de perguntas. Muitas das perguntas que surgem lá, às vezes aparecem coisas muito interessantes que eu levo para o programa da rádio para a gente conversar. Fiquem antenados. A cada 15 dias a gente tem um encontro na Rádio Nova Morada. Todas as sextas-feiras, né? Às 13 horas, a gente tem um encontro lá. Então aproveitem os canais, compartilhem, participem e vamos que vamos, certo? Um beijo grande, até a próxima.